Oi, amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje eu venho deixar um recadinho para vocês aqui. O Dia das Mães está chegando, é uma data difícil, né? Principalmente para as pessoas que perderam suas mães, independente do tempo em que elas perderam as mães. Mas eu venho aqui para falar, né? Uma palavra de conforto que, gente, o luto é uma dor que não dá pra mensurar. É uma dor que a gente não consegue. Assim, é uma dor que ela ameniza, mas é uma saudade que sempre vai existir. Mas isso é pra qualquer pessoa, né? A dor do luto é uma coisa que muitas das vezes, ainda mais pra quem perdeu a mãe, é uma dor que vai ser eterna. Por mais que você não viva, vamos dizer assim, não viva postando, não viva, tipo, amargurando, essas coisas assim. E assim, Deus, ele sabe o que ele faz, porque a sua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. E tem coisas que às vezes Deus faz que a gente não consegue entender, a gente não consegue mensurar. Mas até numa dor de um luto, Deus, ele tá cuidando da gente. Seja independente de qual for a situação, de qual é a circunstância, de qual é o modo em que você enxerga a dor, né? Porque lá em Eclesiastes 3 já fala que existe tempo para tudo na vida. Então lá lá já diz, existe tempo certo para tudo, existe tempo certo para a gente nascer, existe tempo certo para a gente ser gerado, né? Existe tempo certo para a gente nascer, existe tempo certo para a gente viver nessa terra, existe tempo certo para a gente morrer, né? Existe tempo da gente chorar, existe tempo da gente engolir o choro, existe tempo da gente abraçar as pessoas que a gente ama e existe tempo de não abraçar mais, existe tempo de se viver junto e tempo de não se viver mais, que muitas das vezes as pessoas passam por um tempo, às vezes é num luto, às vezes é num divórcio, às vezes é num afastamento, às vezes é no seu ambiente de trabalho que você trabalha, mas você acaba saindo daquele ambiente, às vezes é o ambiente da tua casa. Então, tudo existe um tempo. Existe o tempo da gente plantar uma flor e da gente colher ela. Existe o tempo da gente plantar uma árvore e da gente colher aquele fruto daquela árvore. Então, o luto em si, a data, Dia das Mães em si, é um dia simbólico, né? Que separaram para lembrar das mães, assim como existe o Dia dos Pais, assim como existe outras datas comemorativas, né, na nossa vida. Mas a gente tem que entender que tudo há um tempo e tudo há um ciclo na vida. Tudo existe um tempo certo de se acontecer, existe um tempo certo de se viver. Às vezes as pessoas olham assim e falam, nossa, mas ela fala com tanta mansidão, nem parece que perdeu a mãe, nem parece que perdeu um marido, nem parece que perdeu um filho. Mas é que às vezes a gente tá tão convicto naquilo que Deus tem pra nossa vida, que por mais que a gente esteja, tipo assim, que você sinta que sua vida tá desmoronando, que você olha pro céu e fala, Senhor, eu não vou aguentar, Senhor, não dá. Eu não sei se eu vou aguentar essa dor, eu não sei se eu vou aguentar esse luto, eu não sei se eu vou aguentar essa perca. Porque assim, perder uma mãe dói, mas você perder um filho é pior, eu acredito. Que é uma dor que você vai, tipo, cara, como eu pude perder um filho dentro da minha barriga? Como eu pude, sabe, não perceber a gestação? Então passa diversas situações na sua cabeça. Aí um ano depois que você perdeu, nem um ano depois que você perdeu seu filho, você perder a sua mãe, sabe? São coisas assim, uma atrás da outra. E vim falar isso pra vocês, isso tem me ajudado a superar essa dor, porque eu sei que cada pessoa que escuta o vídeo, que escuta, né, essa palavra, que escuta essa oração que eu faço,
de uma certa forma, a gente acaba ajudando outras pessoas, né? E aqui em Romanos 8, também, cadê? Romanos 8 fala que assim, ó, a vida no Espírito, agora, pois, já não existe uma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Jesus Cristo livrou você da lei do pecado. Mas aqui também fala que sobre o falecimento, né? Fala sobre o luto que nós passamos, porque a palavra de Deus fala também que aqueles que morreram em Cristo, os que morreram em Cristo, mesmo pós a morte, para você ver como Deus ele é tão tremendo, que mesmo pós a morte, nele está vivo. Então as pessoas não estão mortas, né? Na verdade, elas estão ali dormindo para o dia do julgamento em Cristo, para o dia que Jesus Cristo vai voltar e ele vai condenar aqueles, né? Seja aqueles que morreram em Cristo, seja aqueles que não morreram em Cristo, porque a palavra de Deus também fala que os que morreram em Cristo, verdadeiramente morreram em Cristo e que aceitaram Cristo de coração, independente do que você tenha cometido na tua vida, perante a tua vida, se você aceitou com Jesus Cristo, ele ali ressuscitará os que morreram nele verdadeiramente. Porque muitas das vezes, quando fala em morte, muitas das vezes existe a morte espiritual, que é a morte em que a gente não percebe que morreu. Que é a morte que a gente deixa de orar, que a gente deixa de acreditar, que a gente deixa de viver muitas das vezes as promessas que o Senhor fez pra gente, porque a gente deixou de viver o Evangelho em Cristo Jesus. Quantas pessoas que muitas das vezes você vê dentro da igreja que estão mortas espiritualmente, que estão indo de uma forma automática para a igreja, mas que já nem acreditam mais naquilo que Jesus está fazendo na vida dela. Eu falo isso, gente, porque eu passei por esse esfriamento espiritual. E o que acontece? Tem acontecido tantas situações na minha vida que eu fui me deixando levar por trabalho, por muitas outras coisas na vida e acabei deixando de orar, acabei deixando de acreditar. Cara, meu maior sonho é tirar minha habilitação, mas será? Aí eu fiquei pensando assim, será que um dia eu vou conseguir ter meu carro? Será que um dia eu vou conseguir ter minha habilitação, que é uma coisa que eu sempre sonhei para poder fazer a obra? Será que eu vou conseguir viver tudo aquilo que o Senhor me prometeu? E um dia eu chamei uma pessoa para vir orar aqui na minha casa, pra você ver como Deus prepara todas as coisas. A pessoa veio e ali Deus fez eu lembrar o quanto ele tem sido tão bom na minha vida, o quanto ele tem sido bom em me livrar de muitas outras coisas que muitas das vezes eu nem percebi, sabe? Muitos livramentos de morte, muitos livramentos de tantas outras coisas o Senhor tem me livrado e eu nem sequer agradeci, sabe? E aqui em Romanos 8 também fala que mesmo pós a morte há vida, mesmo pós a morte há esperança, porque mesmo quem morreu tem esperança em Cristo Jesus. Então, aquele filho que eu perdi no meu ventre, ele viveu por um certo tempo, que foi 3 meses. E depois que minha mãe faleceu, depois dessa perca que eu tive, minha mãe viveu por um certo momento, sabe? Ela viveu na minha vida durante aqueles anos que ela viveu, os seus 64 anos, porque era o tempo, né? E o meu primeiro marido que morreu viveu na minha vida por 12 anos porque era o tempo de Deus. Então tudo na vida da gente há um tempo. E é aquilo, tudo que nós colhemos, nós plantaremos. A palavra de Deus fala ali, Eclesiastes 3 também, que há tempo certo para tudo. Então há tempo certo de você morrer, há tempo certo de você viver, há tempo certo de você colher. Então há o tempo da gente colher tudo aquilo que nós sonhamos e tudo aquilo que nós
pedimos para Deus. Muitas das vezes porque nem tudo é relacionado a dinheiro, a bens materiais, mas tem tantas outras coisas que o Senhor tem pedido pra gente viver em Cristo, que muitas das vezes a gente não percebe. E esse Dia das Mães vai ser difícil, porque você não vai poder mandar uma mensagem, sabe? Você não vai poder sentir. Eu vou sofrer o Dia das Mães duplo, porque pelo filho que eu perdi e pela minha mãe que se foi, né? Porque o bebê era para nascer agora, em fevereiro. Mas enfim, tem coisas na vida da gente que vem para nos ensinar. Nem todo o mal é para nossa morte. Nem tudo aquilo que eu passei foi para eu morrer, mas foi para Deus mostrar a tua glória sobre a minha vida. Foi para Deus mostrar o quanto Ele é maravilhoso, porque tantas coisas Ele tem feito por mim sem eu perceber, que muitas coisas eu nem agradeci, eu esqueci de ser grata. E hoje eu agradeço a Deus por todas as coisas, pela minha casa, pelo meu filho, pelo meu marido, pela vida de tantas outras coisas que o Senhor tem feito, pela minha habilitação que eu vou tirar, pelo meu carro que eu vou ter, pela minha casa que eu já tenho, que foi o Senhor que me deu, e pelas outras coisas que o Senhor tem feito, pelas amizades que tem orado por mim. Mesmo eu sendo tão falha com Cristo, Ele tem sido tão presente na minha vida, sabe? E aqui tá aqui, ó, filhos herdeiros, assim pois, irmãos, somos devedores e não a carne, mas como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne, porque vocês vivem segundo a carne e caminharão para a morte, mas o corpo certamente viverão, pois são todos os que Deus, porque vocês são todos guiados pelo Espírito de Deus. São filhos de todo, porque vocês não são filhos e não receberam espírito de escravidão, mas para viverem outra vez eternizados, mas receberam espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai, ou que somos filhos de Deus, e somos filhos e cordeiros com Cristo, e se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aqui está em Romanos 8, 12 até o 17. Então, se nós sofremos a dor do luto com Deus, se nós passamos pela luta, se nós passamos pelas percas, se nós passamos pelo desemprego, se nós passamos pela falta de dinheiro, se nós passamos pela falta de sentimento que as pessoas não têm por nós, se nós passamos por tantas outras coisas e nós sofremos com a presença de Deus, nós seremos glorificados, porque o nome de Deus é glorificado na nossa vida. Então temos que ter paz, temos que ter mansidão e pedir para Deus guardar o nosso coração. Porque enganoso é o coração do homem, mas a vontade de Deus, ela não se engana perante a nossa vida. Deus, ele tem sido tão maravilhoso, gente, em nos guardar, em nos livrar. É difícil falar para vocês as coisas que eu passei e eu não querer chorar. Mas Deus, ele tem me mostrado um caminho totalmente diferente de tudo aquilo que eu já vivi. Porque eu também passei por relacionamentos pós o meu viuvez que não foram fáceis. Muitas pessoas se aproximaram de mim, mas tiraram um pouquinho daquela Karen que existia em mim. Mas Deus, ele falou: filha, eu tô com você. Filha, eu não te larguei, eu não te abandonei em meia luta.
Eu vi tudo aquilo que você passou. Então, se Deus ele me viu, se ele me enxergou mediante o luto, se ele me enxergou mediante a dor, se ele me enxergou mediante a perca do bebê que eu tive, se ele me enxergou mediante a perca da minha mãe e a minha viuvez que eu vivi há 5 anos atrás, por que que ele não pode me enxergar agora? Por que que ele não pode me enxergar agora que eu tô ficando bem e agora que eu posso ajudar até outras pessoas falando aquilo que eu vivi? Deus, ele tem sido misericordioso, gente, com a gente. E a gente nem sequer percebe tudo aquilo que Deus está fazendo por nós. Mas a gente tem que ser grato por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Não só nos momentos bons, mas nos ruins também. Porque a gente não vê, a gente só... infelizmente, nós somos seres humanos, nós somos envolvidos muito pelo sentimento. Então, se tá tudo bem, beleza. A gente tá lá servindo a Deus. Agora eu quero ver quando o bicho tá pegando, se a gente tá lá. E é assim que a gente tem que continuar. Tanto tudo bom ou tanto tudo ruim. Então, guardem essas palavras no coração de vocês, sabe? Deixa Deus tratar na vida de vocês de uma forma diferente. Deixa Deus falar, sabe? Se permita silenciar para que você venha escutar o vosso Senhor. Deus abençoe. Senhor meu Deus, amado Pai, Pai Deus de graça, de misericórdia, vai entrando, Senhor, nessa oração. Vai, Espírito Santo, entrando no coração de cada um dos teus filhos e de cada servo seu e de cada serva. Senhor, vai entrando nas casas, vai entrando nos lares, vai trazendo, Senhor, a existência, o teu Espírito Santo, porque nós podemos perder tudo nessa vida, mas nós não podemos perder o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus, vai trazendo, Senhor, espírito de ousadia, vai trazendo, Senhor, espírito de mansidão, vai trazendo espírito de paz, porque o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, a nossa pequenez diante de Ti. Vai restaurando, porque o sangue de Jesus tem poder sobre a nossa vida. Porque o sangue de Jesus foi derramado naquela cruz por nós. E diante de Ti foi derramado diante de Ti foi levado todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados. Isso não significa que nós sejamos santos, porque a santidade ela é conquistada a partir do momento que nós decidimos, Senhor, ser mudados e transformados por Ti. Porque não existe ninguém santo, que nós temos falhas, mas a santidade, ela vem com a sua correção, com o teu amor e com a tua graça, porque o teu sangue, ele nos salvou. Então perdoa, Senhor, os nossos pecados cometidos através de ações, pensamentos e também, Senhor, protege, Senhor, tudo aquilo que é nosso, diretamente e direto. Então nos guarda, nos purifica, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.